Bom dia, Bom dia. bom dia, Bom dia, presidente. bom dia, seus vereadores, bom dia, Manuel Constantino. Bom dia, presidente. Bom dia, querido. Peço aos senhores vereadores que desliguem o áudio para a gente dar início a esse bate-papo aqui com o nosso amigo secretário Delbel. Quero me inscrever aí, presidente. Já está inscrito, querido. Antes de tu pedir, eu já te inscrevo. Então... Eu já pedi, hein? Já Tá. pedi antes. Mulheres na frente. Tá bom. Olha, então eu quero agradecer ao secretário Delbel pela presença, por ter vindo aqui para bater um papo com os vereadores, para que a gente possa tirar algumas dúvidas aí, que são de suma importância para a nossa cidade. Coronel, eu vou lhe dar 5 minutos para que o senhor faça uma entrada, uma introdução, e depois desses 5 minutos eu passo a palavra às perguntas dos vereadores. Tem a palavra o secretário Sérgio Delbel. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Aqui. Bom dia, senhora vereadora Thelma de Souza. Sempre agitada, sempre brava. Não, imagina, muito menos com você. Muito obrigado pelo convite. E eu estou me sentindo um pouco estranho aqui, presidente, porque uma situação totalmente inusitada, acho que para todos nós, né? Mas é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, da mesma forma. E é sempre bom a gente conversar na presença das pessoas. Eu não estou acostumado a conversar assim virtualmente. Mas a gente está enfrentando, desde o mês passado, né, uma situação atípica, não só na nossa cidade, como no nosso país, e a cobrança em cima da secretaria, principalmente em cima da Guarda Municipal, ela é justa, né? Mas ela também tem que ser esclarecida. A gente tem feito o que a gente pode com os meios disponíveis em todos os cantos da cidade, não só na orla da praia, não só na área do Gonzaga, mas também nos morros, em menor número, e também na zona noroeste. Eu trouxe aqui anotado alguns números, no decorrer da nossa conversa eu vou poder citar para os senhores e senhora vereadora, que mostra a nossa produtividade. O que a gente tem notado, presidente e vereadores, é a falta de consciência de uma parte da população. E essa falta de consciência, ela não pode ser suprida somente pela ação da Guarda Municipal ou qualquer órgão que tenha o poder, dever de atuar nessa situação. Eu vou dar um exemplo. Praça Palmares. Praça Palmares, todas as noites a gente recebe reclamação da população de ajuntamento de pessoas naquele local. A gente entende perfeitamente... Abaixa aí, não dá para eu escutar. Vereador, por favor, desliguem o áudio. É impossível o secretário falar assim. Dá a palavra, secretário. Então, retomando o exemplo da Praça Palmares, a gente entende que é um local de confraternização, de prática esportiva de skate, da moçada. Eles não suportam ficar em casa, assim como nós já estamos começando a ficar cheios disso também. Mas a gente tem que contar também com a consciência dos pais, dos responsáveis por essa garotada. A gente não pode acreditar só a Guarda Municipal, só o município, só a administração, a não aglomeração das pessoas, quer seja na Praça Palmares, quer seja em outro local. Eu vindo para cá agora, passei na agência central da Caixa Econômica, e tem uma fila enorme de pessoas lá, e para nossa aflição, a gente vê a proximidade que essas pessoas ficam. Então, quando uma viatura da Guarda Municipal se depara com isso, o que cabe à guarnição, e eles têm feito isso? Chegar e orientar as pessoas a ficarem com um distanciamento maior, acionar a gerência do estabelecimento e assim por diante. Dá 5 minutos, está tudo de volta novamente. E nós não temos como manter um efetivo exclusivamente nesses locais
sob pena de deixarmos de fiscalizar muitos outros locais, né? Nós estamos com demandas crescentes. Antes mesmo dessa pandemia, nós estávamos com sérias dificuldades em relação a atendermos a todas as demandas que nós temos na nossa cidade, que são inúmeras e crescentes. Ultimamente, os senhores sabem do número de equipamentos públicos que foram entregues para a cidade, e isso tudo demanda a presença da Guarda Municipal, ou presencialmente escalando guarda 24 horas por dia, ou por meio de rondas, efetuado por viaturas, motos e assim por diante. E aí veio a pandemia. Ou seja, aquele elástico que já estava esticado, nós tivemos que esticar ainda mais. Com 7 quilômetros de praia, com os calçadões, com a fiscalização de denúncias de comércio irregular, de toda a natureza, em todos os lugares da cidade, e isso não para de pipocar. Furtos que acontecem em equipamentos públicos, praia, quiosques, escolas. Nessa noite, inclusive, vereador, nós colocamos 3 guardas municipais escondidos dentro de uma escola para ver se a gente pegava um camarada que estava indo lá por 2 noites consecutivas. E conseguimos prendê-lo. Foi preso em flagrante, inclusive. E assim segue em vários locais. Quando eu cheguei no final da discussão dos senhores sobre cestas básicas, quando há a distribuição de cesta básica, há a presença de um guarda municipal. Quando o caminhão chega com a cesta básica, os guardas municipais, muitas vezes, são acionados para ajudar a descarregar essas cestas básicas também. Nós estamos num período atípico, fazendo coisas atípicas também. Estamos todos num esforço de guerra para que as condições da cidade fluam normalmente. Então, a gente sabe das nossas responsabilidades. E nós atuamos muito em função do telefone 153. Esse telefone ele funciona 24 horas por dia, e ele também tem uma capacidade dimensionada para uma situação na cidade normal, atendendo X ligações por mês. Com a chegada da pandemia, esse número ele aumentou exponencialmente. Por quê? As pessoas, muitas vezes, erroneamente, porém com cidadania, denunciam alguma coisa que acham que está errada, e isso vai congestionando as nossas linhas. E nós temos as nossas equipes diuturnamente fiscalizando essas denúncias em qualquer lugar da cidade. Temos a atividade delegada da Polícia Militar nos apoiando nessa fiscalização também. Existem locais em que recebem a fiscalização de viatura, de guarnições da Guarda Municipal e da Polícia Militar simultaneamente. E, às vezes, para a população, a gente acompanha essas denúncias quase que em tempo real, e eu creio que os senhores muito mais ainda, porque os senhores estão inseridos na comunidade, né? Então a pessoa fala, a loja tal, a guarda vai lá e não faz nada, a guarda, eu já denunciei, mas não adiantou nada. Não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Lojas Americanas. Chove denúncias até hoje que a loja americana está aberta. Mas quando a gente vai executar a fiscalização, a gente pede o CNPJ do estabelecimento. E lá está registrado como mercado alimentício. Mercado alimentício pode funcionar, desde que, na presença da guarnição, não haja uma venda de algum produto diverso de alimentação ou limpeza. Se estiver vendendo uma bicicleta, tal, aí sim cabe advertência, cabe a notificação, cabe multa. Fora isso, não há como. E nós temos, em conjunto com a Secretaria de Finanças, multado alguns estabelecimentos, sim. Então, a gente está... Eu falei do elástico que já estava esticado, a gente está mais esticado ainda. Os números que eu tenho, eu vou citar daqui a pouco, para poder ilustrar melhor aos senhores vereadores. Obrigado, secretário, pelo início. Eu quero agora ter uma conversa com os vereadores.
Senhores vereadores, olha, eu entendo perfeitamente que a gente tem que ter uma regra. Nós temos que ter uma regra, mas temos que seguir essa regra. Não é possível os vereadores de início, que são chamados, fazer 5, numa pergunta, fazer 5 ou 6 reivindicações, ou fazer... Nós não podemos fazer assim, nós temos que respeitar os outros companheiros também que nós temos. Eu preciso que cada um faça a pergunta no máximo em 1 minuto e meio, mas que nesse 1 minuto e meio não seja feita 6 perguntas dentro dela, que é para o secretário responder. Ontem nós saímos daqui, eu não tive condições de falar com o secretário Fábio Ferraz, eu tinha algumas perguntas para fazer, e mais 3 vereadores. Então eu peço encarecidamente a todos que usem o tempo de 1 minuto e meio e aí façam a pergunta que precisam. Logicamente, tanto que todo mundo gostaria. Aí já passa a ser um papo particular, né? Uma ação. Nós queremos que a Câmara saia daqui bem intencionada, bem posicionada, as perguntas que nós temos que fazer ao secretário e as respostas também. Então, peço encarecidamente, pela ordem, senhor presidente, que prestem atenção e o principal, respeito ao companheiro. Pela ordem, vereador Sadal Nakai. eu sugiro o seguinte, 1 minuto e meio eu acho que muito pouco, presidente, para fazer pergunta. Eu sugiro que faça o número de inscrito e 5 minutos ou 3 minutos você dê para cada um e, ao final, o secretário fale sobre tudo o que foi feito. Agora, a dinâmica de dar tempo para um vereador e o secretário responder vai estender muito mais, porque sempre haverá uma parte, sempre haverá o debate. Então, abre para quem está presente, pelo que eu estou vendo aqui, não estão todos, deve ter no máximo 10 pessoas, abre de 3 a 5 minutos para cada um explane o que tiver que explanar, pergunte o que tiver a perguntar, ao final o secretário faz uma resposta a todos que perguntaram. É a minha sugestão. Sadal, a dinâmica podemos pensar em tentar mudar, mas isso aqui de número de vereadores não é verdade, porque daqui a pouco vão entrar todos. É que um chega mais atrasado, o outro e vai... Aí chega lá no final, que nem aconteceu ontem, eu não consegui falar. Nem os vereadores. E depois aquela reclamação insistente. E depois, caramba, tu deu a liberdade, a pessoa fez uma pergunta, demorou 5, 6, 7 minutos, 8 minutos. Como faço? Aí se eu corto aqui, comigo ele corta. Está perseguindo. É difícil. Presidente, eu coloco a minha proposta. Eu reduzo até de 5 minutos para 3 minutos. A minha sugestão para fazer a dinâmica desta reunião. É uma proposta. Algum outro vereador gostaria de colocar uma questão proposta? Eu concordo plenamente com o que o Sadal falou. E no final, né, da explanação, o secretário põe tudo que ele colocou, que algumas coisas ele já colocou no início, né? É isso aí. Cacá, qual a palavra? Eu gostaria. Então, eu concordo. Aí, eu acho que deve ser perguntas objetivas. 3 minutos, acho que seria suficiente. E depois as ponderações ocorreriam após a fala do secretário, porque aí o que seria, nós temos aí, se tivermos tempo, uma réplica, né? Uma réplica. Na verdade, perguntas objetivas. Porque não vamos ficar fazendo divagações ou vamos fazer um histórico, vamos fazer perguntas objetivas ao secretário, o secretário responde e, em seguida, após as respostas, a gente tem aí mais alguns minutos para fazer algumas considerações dentro se estamos satisfeitos ou não com as respostas. Com a palavra, vereador Dionísio Aguiar. Não, senhor presidente, eu acho que pode ser qualquer dinâmica, eu acho que a gente tem que resolver logo, que a gente está perdendo muito tempo. De repente, se pudesse todos fazer e o secretário anotar e depois responder também em bloco, para mim estaria bom. Tá bom. Então, nós vamos dar 3 minutos. Eu também concordo com os 3 minutos, senhor presidente. Obrigado, vereador Manuel Constantino. É 3 minutos. Aquele que passar dos 3 minutos, eu vou ter que cortar o tempo, para que a gente possa... Presidente, a palavra. Com a palavra, vereador Aldo Cleis. Bom dia, só para registrar a minha presença. Já está registrada. Bom, quem passar dos 3 minutos, vou pôr no cronômetro aqui do meu telefone, vai ser cortado para que a gente possa dar uma dinâmica melhor do que foi ontem, para que não haja problema nenhum depois eu tenho que ficar escutando aqui o que eu escutei ontem. Bom, primeiro é a vereadora
Thelma de Souza, que tem exatamente 3 minutos. Passou, dançou. Com a palavra, a vereadora Thelma de Souza. Bom dia, presidente. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora. Essa é a nossa 4ª audiência. Tivemos 2 com o secretário Fábio Ferraz, outra com o secretário Cacamota e agora com o senhor secretário Delbel. As minhas perguntas serão pontuais e farei um apanhado delas. Primeiro de tudo, secretário, nós sabemos a dificuldade de todo esse momento, mas nós sabemos que nós tivemos um concurso da Guarda Municipal. Recentemente, todos que foram aprovados já passaram pelas etapas. Quando eles vão começar o seu trabalho e quantos guardas estarão trabalhando finalmente? A outra questão, como é que estão as abordagens feitas nas praias? Quantos casos de desobediência? Quantas autuações? Como, por exemplo, o quiosque, não é? Temos quiosque que já foi assaltado 6 vezes nessa quarentena. Está havendo suficiente efetivo durante dia e noite? E, finalmente, a Operação Delegada ela está vigente em Santos desde 2014. Ele pega o dinheiro dele todo. Por que não estão... Peraí. Vereador Zequinha, por favor, o áudio. Dá uma cadeira. Senhores vereadores, por favor, dá uma olhadinha cada um no seu áudio. Continua, vereadora Thelma. Finalmente, rapidamente, dentro do meu tempo, a Operação Delegada ela está vigente em Santos desde 2014. E a pergunta é, a Guarda e a Polícia Militar estão atuando conjuntamente? Eu tenho a impressão que não. Muito obrigada pela deferência e obrigada mais uma vez pela presença, secretário Delbel. Muito obrigado, vereadora Thelma. Com a palavra, o vereador Zequinha Teixeira. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, vereadores. Está sumindo aqui a imagem. Agora voltou a imagem. Pode falar que nós eu gostaria, falar que primeiramente, de enaltecer, gostaria de enaltecer o trabalho aí feito pelo secretário Delbel, né? Que a gente tem acompanhado muitas coisas aqui no bairro, né? Em vários lugares. A Thelma também já falou aí desse 6 vezes do quiosque, mas eu gostaria de pôr algumas coisas aqui para ele. Se a Guarda Municipal tem efetivo suficiente, eu acredito que não, até agora, né, que tem esses problemas do coronavírus, e quantos guardas tem hoje, e quantos seriam necessários, né, principalmente nessa situação. E o que tem acontecido muito, presidente, que todos nós temos acompanhado, é aqui a Praça do Sesc, o Furtado tem falado, o Fabrício, você, todos nós. O povo não consegue mais dormir. Chega a turma lá por volta das 10 horas, fica até 5 horas da manhã. Tem gente que trabalha em São Paulo, que é uma reclamação tremenda, e eles usam droga, a gente tem a vizinhança solidária lá, mas os guardas chegam lá e eles não podem fazer nada, né? E isso já foi dito. O que a Guarda Municipal pode fazer naquele local? Porque não tem mais jeito, desde quando foi feito o pergolado. E aqui também, agora no Jaú, que foi feito, né, também a pracinha aqui, né, a academia, e agora tem o brinquedo também das crianças, e os caras invadiram, eles ficam lá à madrugada e aí o povo não dorme. Só que nós temos 2 câmaras de monitoramento, uma ali na praça, né, que pega a Alexandre Fleming, e a outra na Antenor Buê. Só que as árvores, já pedi para o secretário, eles só podem o meio e fica tudo encoberto, nunca pega nada aqui. Ontem a polícia pegou um rapaz aqui roubando bicicleta, no sábado a Guarda Municipal também pegou o pessoal na Praça do Sesc, mas está assim, então à noite ninguém consegue sair na rua, né? Vai no mercado ou na farmácia, eles têm medo, porque estão sendo roubados devido a... Tem que a Guarda pedir uma iluminação aqui para o local. Era isso, senhor presidente. Então, para saber se dá para ele, juntamente com a Secretaria de Obras, fazer as podas, pôr a iluminação na pracinha mais baixa, que nós já tínhamos feito esse pedido, destinei emenda, mas até agora não foi feito nada. Era isso para poder ajudá-lo também nessa fiscalização. Muito obrigado, vereador Zequinha Teixeira. Com a palavra, o vereador Cacá Teixeira.
Presidente, demais vereadores, um bom dia a todos. Bom dia, secretário Delbel. Prazer estar aqui com você para esclarecer. Eu gostaria, já foi feita essa pergunta, hoje qual é o efetivo da Guarda Municipal, né? E qual a expectativa para o concurso público que foi realizado aí nas 2 fases, para que se tenha alguma conversa com o chefe do executivo para que possa fazer o chamamento desses concursados. E uma posição aí da Guarda Municipal, a Guarda Municipal ela tem seu efetivo reduzido e ela faz um trabalho de fiscalização, ou seja, no 153, denúncias de escritórios que estão trabalhando irregularmente, aí vai a Guarda Municipal lá, toca a campainha no prédio, abre a porta, vai no local para lavrar uma multa, que eu acho que isso é uma responsabilidade da Secretaria de Finanças, a fiscalização. Tira a Guarda Municipal das ruas para ir para um escritório, né, para coibir uma prática que não é permitida do escritório. Então, se há alguma conversa com o secretário de Finanças sobre o encaminhamento desses assuntos, que a Guarda Municipal é para ficar nas ruas, diligenciando e garantindo a segurança da população. E a última pergunta, se há uma diligência à noite, a Guarda Municipal coloca seus veículos ali na orla da marítima, né, para coibir essa prática de danos ocorridos nos quiosques. Era só isso. Obrigado. Um grande abraço, secretário Delbel. Muito obrigado, vereador Cacá. Com a palavra, vereador Dionísio Aguiar. Bom dia, secretário, vereadores, vereadora. Secretário, eu vou mais ou menos na mesma linha. Eu queria saber quantos guardas hoje, o senhor já vai responder o grupo, mas quantos estão afastados devido ao coronavírus, o número, se o senhor está conseguindo fornecer todos os EPIs de segurança aos guardas, até porque a gente está vendo que eles realmente estão fazendo a linha de frente em várias ações, né? E tem essa preocupação. E eu queria saber se está sendo utilizada a operação delegada que nós aprovamos na Câmara, né? Inclusive com as viaturas de carro, de motos e com o pagamento dos policiais militares nas ações do coronavírus, né? Porque o senhor já adiantou, aumentou, já antes do coronavírus, o serviço da Guarda Municipal na fiscalização nas ações tinha aumentado muito e agora aumentou ainda mais. E a gente sabe que não dá para fazer milagre com tanto poucas guardas que se tem. Então, eu queria saber se os policiais militares das ações delegadas estão sendo utilizados. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Boquinha. Pela ordem, vereadora Thelma de Souza. Muito rapidamente, já fizeram uso da palavra 4 vereadores. A minha sugestão é que esse bloco já seja respondido pelo secretário, senão, entre a pergunta e a resposta, fica uma distância muito grande. Como o senhor tem feito outras vezes, nós estamos bem dentro do tempo. Fica a sugestão, acho que é mais viável. Obrigado. Ninguém tem nenhuma sugestão mais? Não. Eu não tenho. Não, estou perguntando se ninguém tem mais, porque toda hora nós paramos para mudar. A forma de ser vai ser complicado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sérgio Santana. Já foi dado aí a sugestão pelo vereador Sadal e todos concordaram. Agora não dá para a gente, até por conta das anotações que estamos fazendo aqui particularmente também. Ninguém mais tem nenhuma sugestão? Vereador, com a palavra o vereador Sérgio Santana. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, secretário Sérgio Delbel. Quero cumprimentar todos os vereadores. Eu posso dizer com tranquilidade do meu conhecimento profissional, juntamente com as vontades e responsabilidades que o secretário tem na vida pública quanto à segurança pública do Estado de São Paulo. A minha pergunta, na verdade, é que em 15 anos, de 2005 para cá, nós tivemos uma redução na Guarda Municipal de um pouco mais de 50%. Lembro bem
que em 2005, quando cheguei no Executivo, na Guarda Municipal, tínhamos cerca de 750 guardas e 3 coordenadorias. E, logicamente, que mesmo com esse efetivo, já tínhamos problema de fiscalização, né? Hoje, acredito aí que com o governo Paulo Alexandre, se cresceu muito os próprios públicos, como bem disse o nosso secretário, e é bem verdade isso, e todas as secretarias pedem a permanência de um guarda municipal que, infelizmente, a secretaria não tem condições. E a gente sabe disso. No momento atual, no momento de pandemia, a minha sugestão ao secretário, e logicamente que pode ser que já esteja acontecendo isso, a gente observa, sim, que a Guarda Municipal tem feito o papel dela em fiscalizar as denúncias que chegam no 153. E bem disse também o secretário que em atuação simultânea entre Polícia Militar e Guarda Municipal. A minha sugestão, secretário, para essas fiscalizações, utilizando a viatura da atividade delegada, que ela é de responsabilidade também da Prefeitura, se nessa viatura nós poderíamos colocar um guarda municipal dentro dessa viatura, ocupando as outras viaturas da Guarda Municipal para a proteção dos próprios públicos. Eu acho que seria, nós reduziríamos uma equipe, uma ou duas equipes, não sei, eu não sei como está sendo feito todo o planejamento, mas seria importante que um guarda municipal estivesse dentro dessa viatura da atividade delegada, indo nos estabelecimentos, fazendo as orientações, as autuações que sejam necessárias, né, para que a gente tenha uma viatura a mais no policiamento de prevenção público, né? A gente sabe muito bem que o governo Paulo Alexandre, de 3 coordenadorias, se criou mais 2, aumentou as chefias e não teve ainda a responsabilidade de concluir, como foi falado aqui pela vereadora Thelma de Souza, os concursos públicos, de colocar os guardas municipais, os novos concursos, para atuar na nossa cidade. E mais, eu não sei se o estudo ainda prevalece os estudos anteriores, que a Guarda Municipal ela tem que ter um efetivo de 1.200 guardas. E temos hoje cerca de 377 guardas, se não me engano. Então, o que eu quero dizer, que temos quase que 1/3 do efetivo necessário para estar em Santos. Então, fica aqui a minha sugestão, secretário, e muito obrigado mais uma vez pela presença, a priorizar a nossa hora da praia. Muito obrigado, vereador Sérgio Santana. Obrigado. E colocar um guarda para fiscalizar. Com a palavra, obrigado. Vereador Benedito Furtado. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, secretário. Junto com o meu bom dia, o meu respeito, a minha admiração pelo seu trabalho, não só ao trabalho, né, mas como homem também, um secretário que sempre dá retorno no momento exato, né, enfim, sempre procura resolver os problemas. Então, meus respeitos. Eu queria, secretário, números, né? Alguns números foram pedidos, eu vou repetir alguns deles rapidamente, mas era interessante, eu gostaria de saber de números. Primeiro, o seguinte, quantos guardas efetivamente têm lotados na prefeitura? No total, né? Desses, quantos estão em outras funções, jogados por aí afora? Como, por exemplo, tem um guarda que vive tomando conta de associação de bicicleta, desde que eu me conheço por vereador, nunca deu um dia de trabalho, nunca botou uma farda. Por que este cara não é chamado agora? Este e outros que estão fora do circuito da guarda, que é uma atividade essencial, porque não voltam para a Guarda Municipal para cumprir suas funções lá. É lá que está faltando gente, ali na ponta. Então, eu queria saber os números dessas pessoas afastadas dos cargos, aqueles que estão afastados pelo Covid-19, os que estão afastados por outras licenças, enfim, quantos estão efetivamente trabalhando, quantos e quando vão ser convocados os novos guardas e quantos homens a gente tem da atividade delegada. Basicamente, são esses números globais, né, decodificados da guarda e da atividade delegada, né? E, por fim, eu queria, secretário, mais uma vez pedir ao senhor que nós precisamos dar uma reciclada na guarda que atua na área continental. Está muito difícil, né, a atuação da Guarda Municipal lá. Né? A Guarda Municipal da área continental
ela precisa ser mais efetiva, mais objetiva, mais ciosa dos seus deveres. Eram essas as minhas informações e as minhas solicitações. Obrigado, secretário. Muito obrigado, vereador Benedito Furtado. Com a palavra, vereador Manuel Constantino. Presidente Rui de Rosa, sou secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, algumas perguntas que eu ia fazer, já me sinto contemplado, mas eu gostaria de saber do seu secretário, evidentemente, quantos guardas efetivamente tem trabalhando na cidade de Santos. E gostaria também de saber se é possível a operação delegada, que está desde 2014, né, o objetivo é trabalhar em conjunto, cidade, se há a possibilidade de trabalharem junto com a Guarda Municipal, né, fazer esse trabalho em conjunto, né, até porque tem alguns setores que um guarda municipal sozinho não vai dar para atuar, principalmente à noite na questão específica dos quiosques, né, que tem sido constantemente depedrados. E eu quero, evidentemente, fazer essas colocações e também dizer que o secretário já se pronunciou aí a respeito da falta de conscientização. Concordo plenamente, secretário, não é fácil, o que o senhor falou aí não é fácil, as pessoas não têm consciência do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho insistido muito nessa questão, ainda bem que evidentemente, o prefeito tomou algumas providências em relação à distribuição de máscara, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que as pessoas ainda não estão acreditando no momento que nós estamos vivendo. Por fim, eu quero cumprimentar o secretário, o que o Furtado falou, eu quero endossar, assino embaixo. É um homem competente, um homem atencioso, e que, da nossa parte, tem um profundo respeito, não só pelo senhor, mas por toda a corporação da Guarda Municipal. Eu sei que é muito pouco o número de pessoas para trabalhar, mas eu acho importante se essas pessoas que estão aí, já quero concurso realizado, pudesse ser feito um estudo pelo seu prefeito municipal e chamá-los para ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, vereador Constantino. Com a palavra agora o vereador Sadal Nakai. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Bom, as minhas perguntas vão ser inseridas, secretário, dentro do conceito e da premissa da Secretaria Municipal de Segurança. Eu acho que a Secretaria Municipal de Segurança tem, por princípio, fazer uma análise conjuntural da segurança pública da cidade, né? E o senhor, mais do que qualquer um que foi um comandante do CPI, tem essa capacidade. E, aliado a essa capacidade, Vossa Excelência tem um perfil humanista muito importante para fazer essa análise das ações de combate à segurança, ao auxílio na segurança pública, ao combate à delinquência e ao que acontece na nossa cidade. Então, dentro dessa análise, o que eu pediria, dentro das minhas perguntas, né? Se o senhor, como secretário de Segurança Pública, tem enviado relatórios de ações para as outras secretarias, porque as ações têm que ser intersetoriais. A gente sabe disso, que envolve saúde pública, assistência social, envolvimento com outros órgãos de segurança, que são os órgãos do Estado, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar. Então, as minhas perguntas são nesse sentido, porque eu vejo que muitas vezes a gente acaba relativizando a ação de segurança pública somente para o efetivo da Guarda Municipal, o que não é verdade. A Guarda Municipal tem as suas limitações de contingente humano e de contingente financeiro. E ela também, hoje, tem a função de polícia administrativa, que não é só a função dela. Tem os nossos fiscais de postura, tem os nossos outros fiscais tributários que têm as suas responsabilidades. Então, a minha pergunta é essa. Se o secretário tem sugerido ao governo ações intersetoriais para resoluções dos problemas de segurança. Essa é uma ação.
Essa é uma pergunta. A outra, também dessa pergunta, a gente sabe que existe receptação dentro da cidade de algumas atividades. Eu vou citar uma, o Ferro Velho. É um local de receptação de furtos e até de roubos que têm acontecido por parte de pessoas, de delinquentes que acabam morando na rua. Então, se foi indicado por parte da Secretaria de Segurança o fechamento de determinadas atividades. E, por último, se o senhor tem trabalhado num plano estratégico de segurança pública com os outros órgãos de segurança, com a Polícia Militar e com a Polícia Judiciária, se há um plano estratégico de segurança pública para o município, porque a quantidade de furto e a quantidade de pessoas que estão saindo oriundas aí do benefício da polícia. Vereador Sadal, obrigado. Tá bom, obrigado. É isso. Agora, esse bloco, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o secretário vai responder. E já para o outro bloco estão inseridos eu e a vereadora Aldre para fazer pergunta. Secretário, tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu agradeço as perguntas dos senhores vereadores e, se por acaso, na minha explanação, eu esquecer de algum detalhe, por gentileza, me cobre. Eu vi que o que foi mais recorrente aqui foi em relação ao efetivo da Guarda Municipal. Quando nós assumimos, há 7 anos e 4 meses, o efetivo da Guarda Municipal não ultrapassava 400 guardas municipais. Logo em seguida, foi feito um concurso público para 150 novos guardas. Eles foram aprovados, submetidos a um curso em ambiente universitário aqui em Santos e incorporados à Guarda Municipal. Ao longo desse tempo, nós tivemos o azar de começar a estourar um monte de aposentadoria por tempo de serviço. A Guarda Municipal iniciou, presidente, em 1985, como todos sabem, e muita gente também contabilizou tempo de fora. Isso ocasionou uma saída muito grande de guardas municipais. O remédio para isso foi nós buscarmos, inclusive com uma colaboração bastante expressiva do agora vereador, novamente, Cacá, nós buscamos um novo concurso público. E isso está sendo feito. O prefeito determinou um concurso público para 150 novos guardas. Em 3 etapas, cada etapa para 50 aprovados, para aprovação de 50 candidatos. Já encerrou a primeira etapa, 50. Nós estamos aguardando agora o término dessa situação que nós temos para iniciarmos o curso para esse pessoal. Quando serão feitos os novos concursos, 50 e mais 50 para totalizar os 150 novos guardas municipais? Eu não sei responder essa pergunta. Isso vai ser decidido naturalmente pela administração, Secretaria de Gestão, Secretaria de Finanças. O que nós temos de concreto hoje é um concurso público que já foi feito recentemente, um pouco antes da pandemia chegar, com 50 aprovados. O nosso efetivo de hoje, o vereador Sérgio Santana errou por um só, vereador, o senhor está afiado. Hoje nós temos 376 guardas municipais, 376. Desses 376 guardas municipais, nós temos 62 guardas afastados, homens e mulheres, por diversos motivos, inclusive suspeita de Covid. Esse número, ele flutua a cada semana, porque nós temos, a maior parte desses 62 são afastamentos dados por médicos em longo prazo, por motivo de coluna, motivo psiquiátrico, suspeita de Covid, enfim. Os senhores sabem o quão diverso é esse assunto. Mas esse número flutua um pouquinho mais, então pode ser que amanhã já tenha uma diferença a mais ou a menos, mas é em torno disso. Se o efetivo é suficiente para atender todas as demandas? Não, não é suficiente. Conforme eu falei no começo, as demandas só aumentam na nossa cidade, isso muito em função do que já foi falado em termos de novos equipamentos públicos,
Quando eu falo em escalar um guarda municipal em determinado local, eu estou falando de 3, 4 guardas municipais alocados só para aquele local, por causa do regime de escala. Então, não é 1 por 1. Então, a quantidade é muito grande. Nós aumentamos, nós tínhamos, no início, há 7 anos e pouco, a nossa frota de viaturas, ela não ultrapassava 12 viaturas, absolutamente obsoletas para a nova realidade que vivemos hoje, evidentemente. Cada época nós temos uma realidade diferente. E a guarda, até então, ela era uma guarda essencialmente patrimonial, os senhores vão se lembrar disso. Hoje, a guarda está na rua também, e também cuidando do patrimônio público. Então, hoje nós temos 30 viaturas, bem mais modernas, evidentemente, não podia ser diferente, viaturas de 4 rodas, temos 10 motocicletas e 8 quadriciclos, que atuam exclusivamente na faixa de areia. Esse efetivo, ele pode chegar a 1.200, não é que ele tem que chegar a 1.200. A lei, ela é bastante clara, ela diz que podendo chegar a 1.200. Eu acho muito difícil nós um dia chegarmos a esse patamar, porque 1.200 guardas municipais, eles impactariam muito os custos per capita, né, por profissional. Quando a gente fala num guarda municipal, não é só o salário dele, é o uniforme, são os benefícios, é o radiocomunicador, é o EPI e assim por diante. Evidentemente que, ao longo do tempo, daqui para diante, a tendência é que esse efetivo só suba e não diminua. Com a feitura desses 3 concursos públicos, que a gente espera que ainda sejam feitos, aliás, 2, né? Está faltando 2, a gente vai ter um pouquinho mais de conforto para atender às nossas demandas. Mesmo assim, a gente vai ficar um pouco apertado, sim. Não podemos esquecer, senhores vereadores, eu sinto isso direto lá na secretaria, eu tenho uma vontade enorme de falar. Quando a gente vê, e isso aconteceu agora há pouco, a divulgação dos índices criminais da nossa cidade. Uma coisa é eu falar dos índices criminais, os números frios. Mesmo todos nós sabemos que tem subnotificação. Mas essa subnotificação sempre existiu e sempre vai existir. Então, a gente tem que se ater aos números que são tabulados, que são homologados pela Secretaria Estadual de Segurança. Nós temos experimentado na nossa cidade, constantemente, queda dos índices criminais, de qualquer ordem. Isso, muitas vezes, quando é motivo de editoriais em jornais, comentários em rádio, entrevistas na televisão, sempre citam a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, o que é absolutamente justo. É absolutamente necessário elogiarmos a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas, quando acontece um furto no quiosque, a culpa sempre recai sobre a Guarda Municipal. E eu não estou citando o caso pontual que foi citado aqui, dos arrombamentos dos quiosques da nossa praia. Acredito que nós tenhamos que dividir a carga entre os 3 órgãos, e não só um órgão. À noite, o efetivo da Guarda Municipal, ele é diminuído. Por quê? Porque as demandas são diminuídas também. Eu tenho que ter muito mais efetivo, muito mais viaturas operando durante o dia, pela natureza dos serviços que nós prestamos. O vereador Sadal lembrou bem, a gente faz a polícia administrativa, ou seja, faz vários tipos de fiscalização, de descarte irregular, de meio ambiente, de comércio, sem deixar de cuidar das pessoas, da segurança das pessoas, dentro das nossas possibilidades e da nossa segurança jurídica. E isso nunca é lembrado por nenhuma das partes da sociedade, nem pela imprensa. Nós temos um monitoramento com quase 1.300 câmeras na nossa cidade.
E isso também pouco é lembrado. Quando acontece, e eu não estou fazendo aqui protesto, pelo amor de Deus, eu só estou fazendo uma constatação como secretário, apenas isso, para ilustrar tudo que eu estou falando aos senhores. E, por favor, presidente, se eu estiver me excedendo muito, o senhor me dá um cutucão aqui. Quando acontece alguma coisa errada na nossa cidade, e evidentemente que acontece, a cobrança recai, muitas vezes, sobre a Guarda Municipal. E a gente esquece que a segurança pública ela é dividida em camadas com outros órgãos também da esfera estadual, como era antigamente. Mas isso não tem problema. A gente aceita essa responsabilidade e é por isso que eu estou falando, fazendo o contraponto. A nossa responsabilidade é até um nível e a nossa possibilidade de atendimento também. Nós estamos paulatinamente crescendo com a Guarda Municipal, se não só em número de integrantes, mas de equipamentos, de viaturas e principalmente em termos de capacitação dos nossos guardas. Eu tenho, hoje em dia, me surpreendido com as ações que a Guarda Municipal tem desenvolvido. E tenho experiência no que eu estou falando. Então, eu sinto claramente, e evidente também que eu não estou dizendo que nós não temos problemas. Claro que temos muitos, como qualquer grande corporação, que lida com pessoas em situações extremas. Eu vou citar uma coisa para vocês, para os senhores, perdão, que me surpreendeu. Nós temos uma média de faltas ao serviço um pouco elevada, em situação normal, em situação rotineira. Para isso existe a corregedoria, existem os trâmites legais, regulamentares, para se apurar as condições das faltas. Nesse período da pandemia, eu não estou registrando nenhuma falta. Nenhuma. E é quando mais eu estou precisando dos guardas na rua. Nós tivemos provas de fogo enfrentadas pelos nossos guardas, principalmente nas áreas de bloqueio da nossa cidade, de restrição da nossa cidade, em que os guardas foram exemplares na forma de se comportar. Não se exacerbaram, não partiram para agressão verbal ou física, tiveram uma postura absolutamente correta. E isso eu gostaria de dividir com os senhores, porque isso, a Guarda Municipal, e já vou continuar a responder aos senhores, a Guarda Municipal é um patrimônio da nossa cidade e cada vez mais tem que ser valorizada pelos diversos setores. Os erros têm que ser apontados, evidentemente, mas o elogio e o reconhecimento também faz parte do processo de aprimoramento dessas pessoas, desses profissionais. Abordagens, a vereadora Thelma, ela me pediu para falar sobre as abordagens. Vereadora, na praia, nós tivemos, no período da quarentena, até esse número, era para segunda-feira que eu era para estar aqui, não foi isso? Segunda-feira passada, alguma coisa assim. Registrado, nós temos, através de boletins de ocorrência, 1.128 abordagens somente na orla da praia, quer seja no trecho de areia, quer seja no trecho de calçada. Isso dividido nas 24 horas por dia. Quando acontece algum tipo de arrombamento, enfim, de problema, todos nós ficamos extremamente chateados. A gente não cansa de fazer reunião para tentar tirar coelho de cartola para resolver esses problemas. Mas, por exemplo, eu tenho à noite, na orla da praia, em média, 5, 6 viaturas no patrulhamento, exclusivamente na orla da praia. Se entrar uma ligação 153, que moradores de rua estão agredindo pessoas, que estão atirando pedra em vitrine, alguma coisa assim, na rua Oswaldo Cruz. Quem vai atender essa ocorrência é uma viatura que sai da praia. Se eu tenho uma ocorrência que entra 153, olha,
à noite, isso é fato, eu não estou supondo, não. Eu tenho tudo isso tabulado. Olha, tem um salão de beleza que está funcionando com a porta semi-fechada, 9, 10 horas da noite. A viatura que vai atender essa ocorrência é a viatura que está mais próxima, que é a da praia. Portanto, eu já tenho 2 viaturas a menos. E assim vai. Essa é a dinâmica. Eu não tenho como repor. Se uma viatura, como ontem, como essa madrugada, nós prendemos um ladrão que, por 2 noites seguidas, praticou e tentou furto numa escola municipal. Nós colocamos 3 guardas municipais nesta madrugada, dentro dessa escola, escondidos, sem viatura aparente, e conseguimos pegar esse camarada. A ocorrência, a parte burocrática da ocorrência demorou 4 horas. Ou seja, durante 4 horas, nós tivemos uma viatura a menos nas ruas da nossa cidade. Então, essas são as nossas dificuldades. A atividade delegada, vereadora Thelma, como que funciona a atividade delegada? Santos foi a pioneira na nossa região, muito em função do dinamismo, da interferência do vereador Sérgio Santana. Nós somos a primeira cidade na nossa região e uma das primeiras cidades no nosso estado a criarmos a atividade delegada. Ela consiste em a prefeitura, mediante convênio e plano de trabalho por escrito, contratar policiais militares que queiram voluntariamente participar da atividade delegada. E a prefeitura paga X por hora trabalhada a esses policiais. Existe todo um regramento para que os policiais militares interessados em concorrer à escala de atividade delegada, eles não façam isso de forma ininterrupta nas suas folgas. Então, eles também têm um limite de horas, o interessado, ele tem um limite de horas que ele pode atuar na semana e no mês. E existe também a tal de DGEM, que foi criada mais recentemente, que nada mais é do que a atividade delegada criada pelo Estado, pelo governo do Estado. Ou seja, o policial militar, ele, por livre iniciativa, pode se inscrever para trabalhar na atividade delegada ou na DGEM. Ele pode até variar, nessa semana aqui, na outra semana lá, e vice-versa. Como funciona também na prática diária? A gente tem reunião, e aí já respondo a uma pergunta também do vereador Sadal, se a gente tem um planejamento conjunto e tudo mais. No plano de trabalho do convênio da atividade delegada, vereador Sadal e vereadora Thelma, é obrigatório que nós façamos reuniões estratégicas para vermos como que nós vamos utilizar a atividade delegada. E aí, mediante a necessidade do município, mediante as estatísticas criminais da nossa cidade, a gente distribui vagas para a atividade delegada. Então, vou dar um exemplo. Vai ter um show, na época que a gente tinha show ainda no Brasil, né? No mundo. Vai ter um show na praia, no sábado à noite. Então, a gente faz um planejamento de efetivo para esse show e chegamos à conclusão que nós vamos precisar de 30 policiais militares para a atividade delegada. Isso entra num programa da Polícia Militar e o policial, ele olha lá. Se interessar para ele trabalhar no sábado, naquele show, naquele horário, naquele local, ele se inscreve. Se não se interessar, ele não se inscreve. E assim vai. Ele pode optar ou pela DGEM, ou pela atividade delegada, ele pode optar por trabalhar naquele show e não num policiamento no Gonzaga, no Boqueirão, na Zona Noroeste, no Morro, e assim vai. Então, nós tivemos, em janeiro, vereadora Thelma, 195 policiais militares contratados pela Prefeitura na atividade delegada. O custo, R$ 117 mil para os cofres do município.
Em fevereiro, nós tivemos contratados 234 policiais militares, a um custo de R$ 198 mil para o município. E, em março, tivemos 194 policiais militares. Ou seja, no primeiro trimestre, nós tivemos 623 policiais militares trabalhando na atividade delegada. Aproveito para responder também ao senhor vereador Sérgio Santana, que até antes da pandemia nós estávamos trabalhando do jeito que foi sugerido pelo senhor vereador. A viatura da guarda ia lá no 6º Batalhão, na costa, e o pessoal da Polícia Militar trabalhava na viatura da guarda junto conosco. Depois nós achamos até que, por uma situação de conforto e em virtude da pandemia, não seria viável a gente colocar 4 pessoas na mesma viatura. Mesmo porque, se houvesse necessidade da detenção de alguém e tudo mais, ficaria muita gente dentro de uma única viatura. Por isso que nós estamos trabalhando, em algumas situações, com a viatura da guarda e a viatura da PM acompanhando. Praça do Sesc, vereador Zequinha, nós, durante bastante tempo, colocamos uma viatura estacionada, principalmente à noite, lá na Praça do Sesc. Hoje em dia, a gente não está tendo esse fôlego, pelos motivos que eu já elenquei. Porém, a gente tem feito patrulhamento lá e nós temos logrado algum êxito em algumas situações. Tanto é que eu mandei para o senhor, anteontem, o vídeo, foi no domingo isso, da prisão de um elemento que estava praticando furto de celulares lá na Praça do Sesc. Foi uma atuação da equipe de monitoramento e da equipe de rua da Guarda Municipal. Volto a repetir, é muito difícil a gente resolver todos os problemas da nossa cidade quando envolve jovens. Eu estou me referindo à Praça do Sesc, que eles se reúnem lá para ouvir música, para falar alto, para beber, alguns para se drogar e tudo mais. Mas, caramba, até quando o poder público é que vai ter que cuidar dessa moçada menor de idade? Eu não estou falando criança, eu estou falando 17 anos. Cadê os pais dessas pessoas? Qual o movimento que a gente faz de conscientização e de chacoalhar esses pais que não sabem nem onde estão os filhos, o que estão fazendo? Isso não é para nos eximirmos das nossas responsabilidades, mas nós temos que dividir a carga dessas coisas, eu vou pôr entre aspas, menos graves que acontecem na nossa cidade. Na minha rua, eu tenho problema também de gritaria, de perturbação de jovens num prédio perto da minha casa, que fazem festa. Eu nunca vi fazer tanta festa num prédio. E pela altura dele, pela configuração dele, aquilo vira uma caixa, parece um rádio, irradiando para a rua também. E é muito difícil para eu solucionar isso daí. Então, é assim, tem uma parte que é educação, que é cidadania, que é, enfim, uma série de coisas que os senhores sabem. Eu vou pedir, vereador, em relação a essa poda de árvores, a gente sabe que é bem complicado, que eu sei que a prefeitura contratou mais equipes para isso, vamos ver o que a gente consegue. O vereador Cacá perguntou do efetivo do concurso público, eu já falei. Em relação aos escritórios, a fiscalização de escritórios, vereador Cacá, realmente o senhor tem razão. Eu preferia 1000 vezes não ter que subir escada, entrar em elevador para fiscalizar escritório. Mas, principalmente no começo da pandemia, chovia a ligação para o 153 de funcionários em situação de quase desespero, e isso foi constatado, de 13, 14, 18 funcionários numa mesma sala, sendo obrigados a trabalhar. Então, como a Guarda Municipal tem uma capilaridade maior do que a fiscalização da CEFIM, nós somos em maior número, temos mais viaturas, estamos praticamente em todos os bairros, por isso que a Guarda atendeu essas
essas demandas. Hoje em dia já ficou muito mais tranquilo em relação a isso, mas a de comércio ainda permanece. Quanto a viaturas da Orla à noite, eu já respondi, nós temos uma média de 5 a 6. Vereador Boquinha, o efetivo, já falei. EPI. O EPI, felizmente, eu durmo tranquilo em relação a isso. Nós temos máscaras de proteção para todo o efetivo, descartável. Temos máscaras de tecido. Agora, na quinta-feira, nós vamos receber mais um lote de máscaras de tecido duplo, inclusive personalizada da cor da Guarda Municipal, com o logotipo da Guarda Municipal, para que haja uma identidade maior da população. Acabei de receber uma mensagem da CELA e do Fundo de Solidariedade, vai me entregar mais 500 máscaras hoje. Fora isso, também distribuímos luvas e álcool gel, não está faltando nem para o efetivo administrativo, que está reduzido, porque a maior parte está na rua, e nem para o pessoal de rua. Vereador Sérgio Santana, já respondi a demanda do senhor em relação ao porquê que a gente não está trabalhando na mesma viatura presencialmente, né? E o senhor falou do efetivo de 1.200, isso é verdade, a lei permite que cheguemos a 1.200, sempre foi assim. Vereador Furtado perguntou sobre a atividade delegada, eu já citei os números. Em relação à área continental, vereador, eu vou ver o que a gente consegue fazer. Eu posso dizer para o senhor que o efetivo, 100% do efetivo da Guarda que trabalha na área continental é residente naquela região, por motivos óbvios, né? Vereador Sadal questionou sobre relatórios para outras secretarias, trabalho intersetorial, receptação ferro velho e trabalho conjunto PMPC. Então, vou tentar dar uma resposta única. Vereador Sadal, a gente trabalha, sim, em sintonia com outras secretarias. Eu vou dar um exemplo para o senhor, que eu tenho muito orgulho. Existem alguns lugares em Santos que já começam a ter iluminação nas calçadas. Isso é proposta da Secretaria de Segurança para outras secretarias, que se sensibilizaram com a importância disso, e isso já está se tornando uma realidade. Claro que não é da noite para o dia que a gente vai conseguir iluminar todas as nossas calçadas, mas isso é uma medida absolutamente importante de segurança pública, e isso é fruto de um trabalho em relação a outras secretarias. Nós temos o trabalho também em conjunto com a Secretaria de Ação Social, a SEDES, né, que mudou de nome, com a Secretaria de Saúde, muitas vezes, com a Secretaria de Educação, e assim por diante. Nós somos obrigados, vereador, a termos reuniões constantes com a Polícia Militar por força do convênio que eu citei agora há pouco, da atividade delegada. Então, existe um plano de trabalho e um grupo que é responsável pelo planejamento do policiamento da atividade delegada, evidente que a polícia tem comando próprio, da atividade delegada e dos esforços da Guarda Municipal. Fora isso também, muitas vezes temos o trabalho em conjunto com a Defesa Civil, na fiscalização e na remoção de ocupação irregular na nossa cidade, em áreas de morro e assim por diante. E o senhor fez uma pergunta muito interessante, vereador Sadal, sobre os ferro velhos, né, o problema de receptação. Hoje em dia, o grande entrave que a gente tem é furto de fio, furto de portão. Isso daí é uma praga que a gente tem na nossa cidade. E, evidentemente, que isso converge para ferros velhos. Se o senhor for pegar o cadastro do contribuinte na nossa cidade, o senhor vai ver que nós não temos um número elevado de ferros velhos. E esses estabelecimentos, eles são fiscalizados conjuntamente pela Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Finanças, muitas vezes com a Vigilância Sanitária e, eventualmente, com a Polícia Civil. Também nós fizemos operações. Mas o que acontece, vereador? A gente fiscaliza aqueles ferros velhos estabelecidos. Um minutinho só, secretário. Pastor, tem que desligar o áudio. Obrigado. Eu ia pedir para o senhor me...
Desliga o seu áudio, por favor. Continua, secretário. Então, vereador Sadal, a gente fiscaliza esses ferros velhos. E, no ato de fiscalizar, surge a primeira dificuldade. O que eles mais furtam na rua é fio. Quando chega lá, já está queimada a capa do fio. A primeira coisa que eles fazem é pôr fogo para aquele plástico ser queimado. Então, só fica o cobre. Estou dando um exemplo de um tipo de produto que é furtado. Então, o senhor não tem como identificar a origem daquele fio. Porque, por exemplo, as concessionárias, muitas vezes, têm gravado nessa capa de plástico que pertence a tal concessionária, pertence à prefeitura, alguma coisa assim. Então, fica difícil o senhor caracterizar que aquilo é um produto de furto. Se o senhor acha um portão de alumínio, é muito difícil uma pessoa registrar queixa que um portãozinho de alumínio foi furtado da sua casa. E assim vai. Mas esses materiais que não têm procedência comprovada são apreendidos. Mas o grande entrave, vereador Sadal e demais vereadores, é o número de ferro velho que a gente tem clandestino. Grande parte deles estão em locais que nós não sabemos. Grande parte deles estão em cortiços, principalmente no centro da cidade. E esses locais, para a Guarda Municipal, o acesso é um pouco mais complicado, porque nós temos que ver o cortiço como residência perante a lei. E nós não podemos simplesmente invadir aquilo sem um amparo judicial. E a gente sabe que o senhor entra num cortiço, tem os vários cômodos, e lá no fundo, no quintal, ou num outro cômodo que seria um quarto, tem um monte de coisa empilhada. Tudo produto de roubo e produto de furto. Quando a gente descobre que aquele local X tem, a gente toma as providências. Mas cada hora é num local, vereador. Então, isso dificulta bastante o nosso trabalho. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas, mas eu estou continuo à disposição dos senhores. Senhores vereadores, alguém ficou alguma pergunta que gostaria de refazer? Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sérgio Santana. Não, eu só gostaria de fazer mais uma pergunta para o coronel, mas é uma pergunta de preocupação. Nós temos no novo decreto aí a questão do dia 1º de maio, a obrigatoriedade de usar máscara, né? E caso isso não aconteça, temos aí a atuação dos próprios fiscais, guarda municipal, numa multa de R$100. Podendo até ter aí a questão do desacato à autoridade também, que a gente percebe. E a gente tem observado em outros municípios que não só a Guarda Municipal, mas até a própria Polícia Militar, nessa questão dos decretos, tem se excedido, ou só filmam aquilo que as pessoas desejam filmar, né? E acaba tendo uma publicidade diferenciada daquilo que realmente está sendo prestado. Eu tenho muito medo, secretário, o senhor sabe muito bem disso, da minha preocupação, até porque já servi nesse tipo de trabalho e a gente sabe o quanto a gente é criticado. E a minha preocupação é com os guardas municipais e também a Polícia Militar. Peço que o senhor, logicamente, que já deve estar fazendo isso, orientem bem essa questão dos nossos agentes na hora de fiscalizar. Eu acho que as orientações ganham muito mais, né, respeito, mas eu posso dizer com toda clareza que eu sou contrário a essa autuação, esse tipo de autuação, que é multar. Eu acho que nós deveríamos ter muito mais campanhas de orientação. Então, fica aqui a minha sugestão, né? Eu sei que a secretaria já está sendo feita, muitos anos orientado pelo senhor, e a gente chegou aqui por ter compartilhado Vereador Sérgio Santana. De muitas orientações. Então, fica aqui a minha preocupação, que os guardas municipais não entrem naquilo que alguns cidadãos desejam, que é prejudicar a nossa guarda e a nossa polícia militar.
Depois, Presidente. secretário, Senhor presidente. depois da... Espera um pouco. Só um esclarecimento, senhor presidente. Eu só quero pedir... Eu falei no início, agora nós vamos primeiro escutar a vereadora Alda, depois o pastor Roberto, e depois eu também tenho algumas perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a vereadora Alda, que vai falar. É uma questão de ordem só, presidente. Pela ordem, vereador Cacá Teixeira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cacá Teixeira, primeiro. Presidente, é só para um esclarecimento, a resposta dada pelo secretário Delbel, o concurso público é uno. Foi feito um concurso, não há necessidade de fazer novos concursos públicos. Foram aprovados talvez mais do que 400 ou 500, né? Então, talvez tenha dividido por fases, né? 50 primeiro, depois, mas o concurso é um só. Ele já foi realizado a primeira, segunda fase, então, os habilitados já saiu a relação. Então, talvez chame por etapas, né? 50, mais 50, mais 50, mas o concurso é uno. Era só esse esclarecimento. Obrigado, senhor secretário. Pela ordem, vereador Manuel Constantino. Presidente, eu acho que eu fui contemplado em parte com a resposta do seu secretário em algumas perguntas, entre as quais a questão das filas, foi cumprimentada aí pelo vereador Sérgio Santana, e na segunda também fui contemplado aí com o que falou o vereador Cacá, foi o que o secretário respondeu, como eu referi sobre os concursados, que não haveria possibilidade de ampliar esse número de guardas, já que tinha essa grande quantidade de pessoas contratadas, aliás, concursadas. Mas eu já me sinto contemplado com a resposta aí dos demais, né? E ficou o seu secretário responder. Mas eu me sinto contemplado, que é para continuar o trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Constantino. Com a palavra, a vereadora Alda Cleis, que terá o tempo de 3 minutos para a sua... Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadora Thelma, secretário Sérgio Delbel. Muito obrigada pela sua presença aqui na Câmara, para que realmente esclareça muitas dúvidas dos vereadores, não só dos vereadores, mas porque nós estamos aqui para levar o esclarecimento de muitas situações à população. Quero agradecer o seu pronto atendimento, todas as vezes que precisei de alguma informação, de alguma situação, prontamente o senhor devolve aquele questionamento, já esclarece a dúvida, caso não tenha no momento, vai buscar. Então, eu acho que é isso que a gente espera daquele que está no poder público, né? Para servir, e exemplarmente o senhor faz isso. Então, quero agradecer. Parabenizar pelo serviço à frente da Secretaria de Segurança Pública. Tenho certeza que não deve ser fácil estar nesta pasta, né? Até porque, como o senhor bem disse, quando a gente pensa que os recursos estão resolvidos, a gente tem uma outra demanda que esvazia aquela situação. Então, realmente é fazer mágica. Mas a gente tem aí as demandas que precisam ter uma solução, ou pelo menos para que a gente possa pensar no coletivo na solução. Eu trago aqui 2 sugestões, na verdade 2 situações, uma que foi dita pelo vereador Sérgio Santana. Minha dúvida é em relação à máscara. Muita gente perguntando, como que vai ser aplicada essa multa? A Guarda Municipal vai ficar com esta obrigação sozinha de fiscalização? Vocês vão abordar as pessoas primeiro? Vocês vão conversar, vão emitir Como que vai ser isso na prática, né? Tem muita gente perguntando sobre isso. E a segunda situação, já terminando, na escadaria ali que foi construída, está sendo feita a obra ainda, finalizando, do túnel, né? Na entrada e na saída do túnel, nós temos ali muitas reclamações por conta da pandemia, pouca movimentação. Então, muitas pessoas de rua ali naquele entorno e na própria escadaria. Então, eu gostaria de uma atenção da Guarda Municipal nesse sentido, na proteção do bem, né? Porque daqui a pouco a gente já não tem mais, vai estar tudo destruído, nem foi entregue, vai estar tudo destruído, sem falar do que eles estão causando para os moradores ali do entorno, né? E a gente tem uma escola nova ali agora,
Então, peço uma maior atenção naquele local que realmente está trazendo muita dor de cabeça para aqueles moradores e já não sabem mais o que fazer. 3 minutos. Obrigada, presidente. Agora vamos passar a palavra ao pastor Roberto. Senhor presidente, secretário de Segurança Delbel, prazer falar com o senhor. Com relação, secretário, às 3 etapas do concurso público, quer dizer, 50 foram aprovados na primeira etapa, na segunda etapa mais 50, total de 150 aprovados. Então, nós temos 62 GMs afastados por problema de saúde. Como é que o senhor vai agir nesse sentido para cobrir o efetivo que, como o senhor colocou também, ele não é o suficiente para dar toda a proteção para os próprios públicos? Então, neste caso, o pessoal que passou na primeira etapa e esses 62 que estão afastados, é lógico que o prefeito deu uma explicação com relação à situação financeira do município mediante a arrecadação. Mas o senhor vê necessidade desses 50 que passaram na primeira etapa de fazer uma cobertura na ausência desses 62 que estão afastados? Muito obrigado, pastor Roberto. Secretário, agora eu vou fazer as minhas perguntas. Primeiro, quero também que as palavras de todos os vereadores contra a sua lisura, o seu bom comportamento, a sua fina educação, eu também quero me associar a todos que falaram. Secretário, eu queria primeiro, de início, saber, na verdade, escutar do secretário qual é a função da guarda. Essa é a principal pergunta que nós temos todos os dias nas ruas. Segundo, eu tenho muita reclamação da Zona Noroeste, que reclama por falta da guarda municipal lá nesse importante bairro da nossa cidade. O centro está abandonado. Os assaltos a cada noite se tornam maiores. O uniforme é pago pela guarda municipal ou é pago pela prefeitura? Secretário, nós temos 372 guardas hoje, né? Sendo que não está contado aqui os afastados, os que estão com problema, a parte administrativa. A guarda funciona como? 12 por 36? A maior parte. A maior parte. Qual é o efetivo de cada dia nas ruas? Somente isso, secretário. Depois nós voltamos aos outros vereadores para responder aqui a pergunta que ele tinha que responder, do Sérgio. O outro foi do Cacá, né? Sérgio, Cacá, Áudrio, Pastor e eu. Eu acho que é. Bom, a vereadora Audrey perguntou sobre... Eu acho que eu estou pulando alguém. Alguém falou antes que a vereadora Audrey... Eu anotei todos aqui. Eu tenho isso, eu anotei. Bom, enfim... em relação a... sim, que mais ou menos coincide com a pergunta da vereadora Audrey, por isso que eu não anotei. Vereador Santana, vereadora Audrey, em relação ao uso de máscara, é assim, eu vou ser muito sincero para os senhores e para a senhora, eu não estou muito preocupado em relação à multa. Eu estou mais preocupado com a conscientização das pessoas. Então, a orientação que a gente tem para o nosso efetivo, e eles estão correspondendo muito em relação a isso, é muito mais no sentido de orientar as pessoas. Porque você multar uma pessoa, porque ela não está usando a máscara, em primeiro lugar, a pessoa mais prejudicada é ela mesma. Claro que ela pode prejudicar uma outra pessoa caso esteja contaminada e nem saiba disso, né? Mas é evidentemente que, se precisar, em casos extremos, a pessoa será multada, sim. Como a gente multa, muitas vezes, as pessoas que fazem descarte irregular de entulho na via pública e assim por diante.
Eu tenho absoluta certeza que no dia 2, o pessoal da imprensa já vai estar querendo saber quantas multas foram feitas no dia 1º. A senhora é jornalista, a senhora sabe como funcionam as coisas. E eu não estou preocupado com isso. A multa é a última coisa, é a última das últimas consequências e providências. Assim como grande parte da população aderiu à reclusão, a ficar mais em casa e tudo mais, eu tenho absoluta certeza que o uso da máscara vai ser aderido pela maior parte da população. Aqui no trajeto para cá, nesses dias que antecederam hoje, aqui, ontem, anteontem, eu tenho visto na rua um monte de gente de máscara. No começo da pandemia, vereadora, eu tinha vergonha de usar máscara. Agora eu tenho vergonha de não usar máscara. E é isso que eu acho que as pessoas têm que sentir. Às vezes eu esqueço, eu vou entrar no carro, cadê a máscara? Eu tenho que voltar em casa para pegar e me dá vergonha de que alguém me veja sem a máscara. Né? Não por ser secretário, como cidadão. Né? Então, é isso. Não vamos esperar que a Guarda Municipal consiga fiscalizar máscara, praia, quiosque, entulho, tudo que a gente tem para fazer, a gente faz dentro do possível, com o apoio do monitoramento, dos demais órgãos da prefeitura. O que der para nós fazermos, nós vamos fazer. E nós temos feito muito bem. Eu não passei para os senhores, eu acho importante, presidente, do dia 20 de março ao dia 26 de abril, a Guarda Municipal fez 1.271 abordagens a moradores de rua. 1.271. Eu não estou dizendo que foram 1.271 pessoas diferentes. Nesse número, contempla, muitas vezes, o mesmo morador de rua. E dentro da abordagem que nós estamos fazendo agora, os senhores já devem ter visto em alguma cobertura jornalística e tudo mais, nós temos uma equipe de guardas com aquela roupa branca, aquele macacão, aquela máscara diferenciada, com termômetro infravermelho. Nós estamos ajudando a própria Secretaria de Saúde a fazer um diagnóstico rápido lá. Você está com tosse? Vamos ver se você está com febre, você está com dor no corpo. Por quê? Para ajudar a socorrer essas pessoas que estão na rua. E nós não temos a capacidade de tirar essas pessoas da rua. Isso já foi objeto de sessões aqui na Câmara, de discussão acalorada, alongada. A lei não nos permite isso. Então, cabe à Guarda Municipal fazer esse tipo de orientação a essas pessoas, se querem um abrigo e assim por diante, para ajudar as demais secretarias envolvidas nesse processo. Agora, o que a Guarda faz é tirar a pessoa que está sujando aquele local, que está interrompendo a passagem de pedestres com seus pertences e assim por diante. Mas isso é um outro assunto. Então, de 20 de março a 26 de abril, 1.271 pessoas abordadas, moradores de rua. Bloqueios na entrada da cidade. Até dia 26 de abril também, de 20 de março a 26 de abril, foram parados 6.702 veículos nas entradas da nossa cidade. E abordagens de praia, já foi falado, 1.128 abordagens relativas a pessoas que insistiam em ficar no trecho de areia ou no calçadão, e ocorrências de comércio irregular, contrariando o nosso decreto, 528 ocorrências. Então, esses números eu estou citando porque eles são expressivos e eles mostram que, apesar do nosso efetivo estar reduzido, eles estão se desdobrando nas 24 horas do dia. E quanto à escadaria, vereador Aldrey, eu desconhecia esse problema, não chegou para mim, então eu me responsabilizo por isso. Em relação ao que o senhor pastor Roberto, vereador pastor, falou do concurso efetivo, o vereador Cacá esclareceu, eu me expressei mal. Já existe a aprovação dos candidatos. A chamada é que vai ser de 50 e 50.
Eu não consigo... Primeiro, quem decide quando chamar não é a Secretaria de Segurança. A Prefeitura está ciente das nossas necessidades, Secretaria de Gestão, Secretaria de Finanças, o senhor prefeito, mas o momento agora não vai adiantar chamar esses 50. Por quê? Um curso de formação de guardas, ele demora no mínimo 4 meses. E eu não posso, hoje, colocar 50 pessoas numa sala de aula. Para eu fazer em EAD, eu não quero fazer EAD, eu quero fazer presencial. Por quê? Porque você tem aulas que exigem a presença da pessoa. Como é que você vai dar aula de defesa pessoal por EAD? Como é que você vai dar aula de tiro por EAD? É meio complicado isso daí. Então, a chamada dessas pessoas, eu acho que está postergada pelos motivos que a gente já citou. Senhor presidente Rui, finalidade da GM, a guarda na Zona Noroeste, no centro, o uniforme quem paga e o efetivo por dia. Guarda Municipal, ela está inserida na Constituição para proteger bens e serviços do município, como era feito desde a sua criação, na época do prefeito Oswaldo Justo, né? Com o passar do tempo, os municípios foram criando mais guardas municipais, as guardas municipais foram ganhando um pouco mais de autonomia e de responsabilidades para cumprir algumas carências da segurança pública das cidades, e hoje grande parte dos efetivos médios e grandes tem a sua própria Secretaria de Segurança e guardas municipais muito bem formadas e equipadas. Em 2014, saiu uma lei, em outubro de 2014, a Lei Federal 13.022, que é chamado, vereador, o Estatuto das Guardas Municipais. E, por meio dessa Lei 13.022, a gente percebe que as guardas municipais ganharam uma outra dimensão, uma outra possibilidade de inserção no sistema de segurança pública das cidades. Ou seja, elas podem, sim, atuar numa camada de segurança pública intermediária entre a proteção dos bens e serviços do município e a proteção do cidadão. Eu entendo, particularmente, vereador, que essa lei ainda é falha. Tanto é que eu tenho notícias que desde a sua promulgação, ela está lá no Supremo para ser melhor analisada pelos nossos ministros lá do Supremo. Eu acho que ela não dá tanta segurança jurídica para a guarda atuar de uma forma mais policial, vamos dizer assim. Não sei se, em relação a essa pergunta, eu não sei se eu satisfiz a pergunta do senhor. Em relação à Zona Noroeste e o centro, o senhor tem razão, vereador. A Zona Noroeste e o centro da cidade, eles não têm um efetivo por parte da Guarda Municipal que deveriam ter. Por quê? Porque a gente faz a distribuição do efetivo de uma forma mais científica possível. Eu pego a quantidade de habitantes de cada região, de cada bairro, e pego as ocorrências que a gente tem na nossa cidade. Não só ocorrências de ordem criminal, ocorrências de interesse da prefeitura também, em termos de multas e assim por diante. E aí eu distribuo o efetivo. Não dá para a gente querer comparar o movimento que tem o Gonzaga do centro da cidade. Eu não consigo inverter essa ordem de colocar o efetivo que eu ponho na região do Gonzaga, de pôr no centro. Porque aí eu vou ser chamado e responsabilizado por que não está tendo guarda municipal no Gonzaga, no Boqueirão e assim por diante. O ideal seria eu estar aqui respondendo que o efetivo é suficiente para colocar em todas essas áreas. Porém, vereador, eu quero deixar claro para o senhor o seguinte, que a gente se reúne, já foi falado e vou reiterar, com a Polícia Militar e a gente analisa cada estatística criminal de cada bairro da nossa cidade. E, a partir daí, a gente fala, durante tantas semanas, vamos reforçar aqui. Durante tantas semanas, vamos
vamos fazer uma fiscalização mais pesada lá. E é assim que funciona. Vai chegar um dia, se Deus quiser, vereador, muito provavelmente eu vou estar assistindo de camarote, e a Guarda vai ter esse efetivo, os equipamentos necessários e tudo mais, para atuar de uma forma mais imponente, vamos dizer assim, em todas as regiões da cidade. Uniforme, quem paga? Durante a minha estada frente à Secretaria, nesses 7 anos e 4 meses, nós fizemos uma única licitação para a compra de uniforme, que foi há não sei quantos anos, mas seguramente há 3, 4 anos. E foi uma licitação muito difícil de nós fazermos. E foram gastos, na época, se eu não me engano, R$ 1.200.000 para comprar uniforme para os guardas. Não atendeu a todos os guardas, demorou para chuchu essa licitação, porque nós temos problema de medidas especiais, tipo de tecido, enfim, uma série de dores de cabeça. Então, hoje, graças, inclusive, ao apoio da Câmara Municipal, o guarda municipal ele recebe, por mês, um dinheiro, R$ 120, que e agradeço também o então secretário de Gestão, secretário Cacá, que nos ajudou nesse processo. Então, o guarda ele recebe, a exemplo de várias outras guardas que já praticam isso, eles recebem um adicional no salário e eles compram um uniforme em locais credenciados na cidade. Isso, além de ajudar o comércio local a fomentar, de certa forma, o comércio local, o pequeno empreendedor, aquela costureira e assim por diante, tira a necessidade e o peso e a burocracia da Secretaria e da Prefeitura de fazermos essas licitações pesadíssimas em relação a esse assunto. Isso tem atendido muito bem às nossas necessidades, eu não tenho problema em relação a isso. O efetivo diário, vereador, a sua última pergunta. Não tem um número exato para dizer para o senhor. Eu posso dizer uma média por período de serviço. O senhor tem de 30 a 40 guardas por período de serviço. À noite, um pouco menos. Se eu tenho um fim de semana, esse número aumenta, como vai aumentar agora no feriado. Eu, saindo daqui, vou cuidar, juntamente com o meu pessoal, das escalas desse fim de semana, feriado prolongado. Mas a média é essa daí, vereador. A nossa administração é extremamente enxuta, né, felizmente, e hoje, particularmente, nesses dias de pandemia, nós temos deixado 1 ou 2 por coordenadoria, apenas isso. Algum vereador mais gostaria de fazer alguma pergunta ao secretário? Gostaria, senhor presidente. Eu também. Um momentinho só. Gostaria de fazer. Um momentinho só. Tem a palavra o vereador Cacá. Senhor presidente, mais uma vez parabenizo o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, tendo em vista, porque como foi feito aqui, falado pelo seu secretário, apoio à Secretaria de Saúde, apoio à Secretaria de Desenvolvimento Social, apoio à Secretaria de Finanças, entrada da cidade, orla da praia. Veja, não é fácil não, eu parabenizo a todos os guardas municipais pelo desempenho. Só esclarecimento do secretário Delbel. Foram aprovados, após o exame físico, né, a aptidão física, 469, né, estão habilitados, né, está na fase recursal da questão da aptidão física, é o prazo que acho que o secretário vai ter para sairmos dessa pandemia e começar essa escola, né, essa capacitação dos guardas municipais. Foi publicado no dia 15 de abril a relação dos aprovados. Então, 469 tem condições de ser chamados conforme a questão econômica e financeira da Prefeitura Municipal de Santos. Então, parabenizo, um grande abraço ao secretário pelo trabalho. Pela ordem, vereador Sadal Nakai. Eu queria que o secretário complementasse com respostas que, para mim, ficaram incompletas, né? Em relação aos quiosques, se as câmeras de monitoramento elas estão com algum problema ou se realmente elas estão direcionadas ali para fazer monitoramento e não estão conseguindo fazer a contenção do vandalismo e dos furtos dos quiosques. Essa é uma situação.
A outra pergunta que para mim também ficou vaga em relação à Praça Palmares, porque há o decreto proibido a aglomeração nas áreas públicas, então a gente só está olhando para o calçadão da praia, mas a Praça Palmares também é um parque pontual que existe uma aglomeração lá, né? Então, eu acho assim como os equipamentos de esporte estão fechados, lá também teria que ter uma ação mais contundente de proibição de uso. E, por último, se dentro dessas questões dos ferro-velhos clandestinos, o senhor fez alguma recomendação para a Secretaria de Meio Ambiente e para a CT, para que eles fizessem os controles dos catadores, né, dos moradores de ruas que estão fazendo serviço de reciclagem, né, que por trás da reciclagem é que está essa ação. Então, tem que ter, novamente, uma ação contundente em cima da CT, do cadastro dos carrinhos e da Secretaria de Meio Ambiente, do destino dos materiais recicláveis, se foi feita alguma recomendação para eles. Obrigado. Vereador, não, eu não fiz esse contato com a Secretaria do Meio Ambiente. A CET, sim, ela faz essa fiscalização dos carrinheiros que são cadastrados. Eu vou procurar a Secretaria de Meio Ambiente e levar essa sugestão também. Agradeço a lembrança do senhor. Em relação à Praça Palmares, realmente, vereador, existe uma ordem judicial, inclusive, que a Praça Palmares ela só pode funcionar até às 22 horas. Após, ela não pode funcionar, mesmo em situação extra-pandemia, não é só agora, não. E isso estava sendo cumprido. De vez em quando dava um probleminha, punha uma viatura lá durante meia hora, resolvia o problema. E agora aumentou. Eu vou sugerir, vamos ver se essa situação perdurar, vamos sugerir, sim, o fechamento. O senhor tem razão. Obrigado. As câmeras, nós temos problemas de câmera de monitoramento, sim. Nós temos 1.300 câmeras, aproximadamente, na cidade. E temos uma média de 200 câmeras em manutenção. Elas vão variando, né? Esse número flutua. Mas aquela especificamente que monitora os quiosques já estão com problema? Eu vou chegar lá, vereador. Então, nós temos uma média de 200 câmeras se revezando aí em termos de manutenção ou vandalizadas. Algumas câmeras da praia estão com problema também de manutenção, ou algum problema de visão, com problema de poda de árvore e assim por diante. Essas câmeras que têm problema com a visão tampada por causa de vegetação, isso daí a gente já está resolvendo com a secretaria competente para fazer as podas. Em relação à manutenção das câmeras, esse é um problema que a Secretaria de Gestão, por meio do competentíssimo time do DETIC, é quem faz a manutenção dessas câmeras. Muitas delas estão ficando antigas na cidade. Elas ficam, não vou dizer obsoletas, porque elas funcionam ainda perfeitamente quando a manutenção é feita. Só que ela não tem mais a mesma performance que tinham no início, evidentemente, que temos materiais mais modernos. Então, às vezes, você tem dificuldade de peça de reposição e assim por diante. Então, alguns quiosques, sim, nós não conseguimos enxergar com as câmeras de monitoramento. Quero só, para ilustrar, já que o senhor falou das câmeras, dizer o seguinte: a gente pega a estatística criminal da cidade, pega as estatísticas dos boletins de ocorrência que a Guarda Municipal faz, e aí o que a gente confecciona? Um patrulhamento das câmeras por dia e por horário. Então, se na segunda-feira os índices criminais apontam que tem mais furtos em tal horário, em tal local, as câmeras focam mais esses locais, prioritariamente. E assim por diante ao longo dos dias da semana. Nos últimos dias, o que mais a gente tem focado, vereador Sadal, são os quiosques e são também algumas escolas municipais que estão sendo vandalizadas. O senhor me permite só uma observação? Presidente, o senhor me permite essa observação? Pode falar, querido.
Sobre especificamente o quiosque, teve um quiosque no canal 2 ou no canal 1, que foi furtado 2 vezes, né? E a reclamação do permissionário, aí estou encaminhando para o secretário, para que ele converse com a secretaria, o secretário de governo, o secretário de finanças, porque o que ele reclamou foi que ele foi impedido de ficar no quiosque para fazer a segurança do seu quiosque, porque ele sabia que ia ser vandalizado novamente. Então, ele foi proibido pela guarda de não poderia ficar lá pela interpretação da atividade comercial. E houve a vandalização novamente e o furto, né? Então, a observação é que a possibilidade do secretário de Segurança intervir, no sentido de outras secretarias, de aqueles quiosques que não estão sendo cobertos pela câmera de monitoramento, haver uma permissão para o permissionário fazer a sua própria segurança, porque ele foi impedido, pelo que me chegou a informação. Vereador, posso? Vereador, eu levo em consideração o que o senhor está dizendo, evidentemente, mas o que eu posso garantir para o senhor é que nós temos até o nome das pessoas que têm dormido dentro dos quiosques para ajudar a tomar conta. Não sei se é o caso dessa pessoa que passou essa informação ao senhor, mas a maior parte dos quiosqueiros está colocando gente dentro dos quiosques com a nossa autorização e ciência para até nos ajudar nesse tipo de trabalho. E devo dizer também a todos os vereadores, em especial o vereador Sadal, que nós estamos com apoio de madrugada de motocicletas da Polícia Militar, de motocicletas da Guarda Municipal, circulando exclusivamente no calçadão e nos quiosques da madrugada para tentar prevenir que novos fatos desagradáveis dessa natureza aconteçam. Obrigado. Algum mais vereador? Agora... Eu tinha pedido a palavra. Quem está pedindo? Vereador Manuel Constantino tem a palavra. Senhor secretário, o senhor falou que as equipes são de 30 pessoas, não é isso? Desculpa, eu não entendi o que o senhor falou. O senhor falou que as equipes são de 30 pessoas, não é isso? Ou não? Vereador, depende do período, não é o dia inteiro 30 pessoas, né? Às vezes, num período, principalmente nos noturnos, é em torno disso, sim. Isso eu falei. 30 pessoas. O trabalho é feito 12 por 36. Sim, mas com a ressalva, vereador, que a gente faz modificações ao longo da semana de acordo com as necessidades. O senhor tem 302 guardas só. 314, hoje. 314 guardas, hoje. Sim. Né? Porque 62 estão afastados. Né? Sim. Algumas regiões ficam sem serem abastecidas pela segurança da Guarda Municipal, por acaso? Especificamente aqui a Zona Noroeste. Impossível, vereador, porque nós temos, como foi falado, 5 coordenadorias. Cada coordenadoria está situada até fisicamente, geograficamente, nas regiões da cidade, inclusive na Zona Noroeste. Então, ainda que seja pouco o número de guardas e viaturas, em todas as áreas nós temos, sim, 24 horas por dia a presença da Guarda Municipal. Aqui na Zona Noroeste, o senhor tem quantas viaturas? Esse número flutua, vereador. Agora o senhor pode ter 4 ou 5 e à noite o senhor pode ter 2. Depende da necessidade. Eu vou dar um exemplo para o senhor, que eu citei no começo da fala. Se surgir uma necessidade urgente na nossa cidade, como aconteceu há pouco tempo, de problema com distribuição de cestas e tudo mais, eu tiro o efetivo da onde der, onde tiver mais perto, e rapo o efetivo e mando fazer o que tem que fazer. Então, esse número ele é muito dinâmico, vereador. Tá bom. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, Coronel Delbel. Muito gentil, sempre tratando esta casa com muito respeito. Fiquei muito, muito contente de hoje o senhor ter podido vir aqui, responder aos vereadores. Isso realmente mostra o quanto essa casa e o Poder Executivo têm amadurecido para que nós podemos ser poderes independentes, mas temos que viver harmonicamente. Isso é de muito importante.
Coronel Delbel, muito, muito obrigado por tudo que ter vindo aqui. Quero parabenizar também os senhores vereadores. Muito obrigado, vereadores, que realmente nós temos mostrado o quanto nós estamos fazendo pela nossa cidade, e isso dá um respaldo significativo para a população da nossa cidade. Para finalizar, o secretário Delbel. Vereador, eu me sinto muito bem de vir aqui, eu não estou fazendo demagogia, e eu sempre achei, e sempre critiquei, sim, na minha casa, eu falava, quando eu via algum vereador fazer alguma crítica que eu achava não justa em relação à CESEG, em relação à prefeitura, eu sempre achei que isso devia ser regular. A vinda dos secretários para serem inquiridos como uma forma de tirar a dúvida dos vereadores e vice-versa. Então, eu só tenho a agradecer, a parabenizar. Eu não posso deixar de citar uma coisa pessoal minha, porque uma das últimas vezes que minha mãe esteve aqui, aliás, a última vez, ela sentou aqui, bem na frente de onde eu estava recebendo com muita honra o título de cidadão santista, e uns dias depois a minha mãe teve um probleminha e resolveu nos deixar. Então, eu me emociono duplamente, né? Muito obrigado aos senhores vereadores pelo respeito, obrigado ao senhor presidente pela amizade, pelo respeito, e a gente está à disposição. E cada dia que passa da quarentena é um dia menos, não um dia mais. Isso vai passar. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor secretário. Esteja sempre disposto, sempre a casa estará de portas abertas para recebê-lo. Senhores vereadores, um grande abraço. Amanhã, às 18 horas, temos sessão aqui na nossa casa, na Casa do Povo. Muito obrigado a todos.